Amém, irmãos, graça e paz. Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Quando a gente vem com o coração aberto, quando a gente até tá triste, atribulado, a gente chega na igreja e escuta um louvor desse, a gente se alegra, a gente renova aquilo que a gente precisa renovar, porque eu acredito que o Senhor habita no meio dos louvores e que Ele traz cura e libertação no meio dos louvores, se a gente adorar em espírito e em verdade. Amém? Eu fiquei incumbida hoje de trazer uma palavra de cura para a vida da igreja, para a vida dos meus irmãos. E eu costumo dizer que é sempre um privilégio, é sempre muito bom trazer a palavra do Senhor para a vida da igreja, porque sempre ministra primeiro ao meu coração, depois ministra ao coração dos irmãos. Eu acredito nessa ministração, nesse tipo de palavra, aquela que ministra primeiro a nós, aquela que traz transformação primeiro às nossas vidas. E assim é comigo. Essa ministração é uma ministração pequena, tem como tema andar sobre as águas com Jesus. E o livro para reflexão, ele está baseado em Mateus 14, capítulo 14, versículo 25 ao 31. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 14, versículo 25 ao 31. Amém, igreja? Amém? Tá todo mundo acordado, né, gente? Pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, aqui nos deparamos com um relato bíblico verdadeiro da parte de Jesus Cristo com os apóstolos. Aqui conseguimos observar um ato de fé da parte de Pedro. Amém? Quando ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, e ao mesmo tempo nos deparamos com uma insegurança de Pedro. Ao mesmo tempo que ele tem fé, que ele tem coragem, ele tem insegurança. Ou até mesmo ele começa, posso dizer que ele pode duvidar da fé. Quando Pedro olha para a tempestade, quando Pedro tira o olhar da direção do Senhor e olha para as grandes ondas e os fortes ventos e os fortes barulhos, ele perde o foco. Irmãos, o pastor Palhano pregou domingo passado sobre muitas coisas, e uma das coisas que ele ministrou foi sobre vozes, as vozes que a gente escuta. E ele, por incrível que pareça, ele também abriu esse culto hoje falando sobre vozes que a gente escuta, o que a gente anda se alimentando, o que os nossos ouvidos andam se alimentando. Existe uma diferença, queridos, entre ouvir e escutar. Ouvir, segundo o dicionário português, é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito e depois refletir e assimilar o conteúdo, se você concorda ou não. Então, existem duas diferenças aqui. A gente se depara com o ouvir, que é aquele exemplo que o pastor Palhano deu no domingo, que é quando a criança sai do ventre da mãe, ela, né, com os ruídos, ela se assusta ali, ela chora porque ela ouve, né? E nós aqui estamos ouvindo o ventilador, estamos ouvindo os carros passando, mas eu espero que o irmão esteja me escutando, amém? E escutar é a ação que depende da nossa vontade de entender. A gente assimila, a gente escuta, interpreta, assimila e vê se aquilo ali é bom pra gente ou não, ok? Perceba que quando Jesus falou, venha Pedro, ele escutou a voz de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele desviou o olhar e ouviu a tempestade. Então ele começou a afundar.
Na minha vida e na sua vida, queridos, não é diferente. E quantas vezes nós afundamos porque ouvimos o que não é para ouvir? Muitas vezes ouvimos vozes que não é para ser ouvida. Se bem observarmos na palavra de Deus, Jesus era tentado a todo tempo. Todo tempo Jesus era tentado por alguém, por alguma situação, circunstância, a não fazer e nem cumprir o propósito no qual Deus incumbiu Jesus a fazer. Um exemplo simples é os fariseus, quando questionavam: por que, mestre? Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo aquilo, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, queridos, Jesus sabia quem ele era e qual era o propósito dele nesse lugar. O que mais vivenciamos é sonhos de pessoas sendo interrompidos. São sonhos de pessoas sendo mortos. São pessoas com uma fé alta e outros com uma fé baixa. Laura, mas como assim? Existe fé alta e fé baixa? Na verdade, não, queridos. A fé que você tem, você guarde para você. Porque às vezes você vai passar a sua fé para alguém, em vez de você motivar, você faz desmotivar. Às vezes você acredita na fé de uma forma, o irmão acredita de outra forma. Então cada um, nós somos diferentes um do outro. Então a fé que você tenha para você. Que você não use a sua boca para matar a fé do outro, o sonho do outro. E use os seus ouvidos para escutar aquela fé que é sobre algo que não vem de você, mas que vem de Deus. Amém? Quando dividimos os sonhos com pessoas erradas, acabamos dando ouvido a quem não é para dar. E por muitas vezes nos perdemos. Hoje o que mais nós ouvimos o que mais a gente ouve é más notícias. Sabe por quê? Porque nem eu nem você estamos fazendo a nossa parte de proclamar as boas novas. Porque se eu e você fizesse a parte de proclamar as boas novas, a gente ia ouvir as boas novas e não as más notícias. Então eu convido os irmãos a aproveitar esse tempo que a gente está vivenciando, que é um tempo difícil, né? É tempos que todo tempo a gente está sabendo que tem alguém doente, tem alguém morrendo, tem alguém enfermo, tem alguém... E vocês, assim como eu, somos filhos do Senhor. E como filhos do Senhor, como filho de Deus, temos a responsabilidade de levar a palavra da esperança e a palavra da salvação. Porque se a gente for analisar quantas pessoas morreram nos últimos dias, quantas pessoas morreram sem a salvação, quantas pessoas morreram sem a gente não ter levado aquilo que o Senhor nos chamou, que é a palavra de Deus, que é a salvação, que é a esperança de um dia encontrarmos com o Senhor na eternidade. Então, nós estamos nos alimentando e deixando as pessoas se alimentar de más notícias. O Senhor nos chama para proclamar a salvação, para plantar no coração das pessoas a esperança, porque Ele é a esperança. Quantas pessoas têm partido sem salvação, né? Como eu acabei de falar, sem esperança. Mas eu quero alegrar o coração dos meus irmãos essa noite, te lembrando que se você morrer hoje, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você tem a fé e a esperança de encontrar com o Pai. E quem não tem essa esperança, queridos, vocês já pararam para pensar? Porque se hoje a gente morrer, a gente está no lucro, porque a palavra do Senhor fala que morrer é lucro. E agora quem não tem essa fé e essa esperança e essa certeza de um dia estar com o Senhor, como é que vai ser? Eu convido os irmãos a partir de hoje a olhar verdadeiramente para a face do Senhor. Jesus chama eu e você para andar sobre as águas, queridos. Aí você fala: Laura, você está ficando louca. No meio de tudo que está acontecendo, Jesus quer que eu ande mesmo sobre as águas. Quer, querido, Jesus quer que você ande sobre as águas, porque foi na tempestade que Jesus chamou Pedro. Não foi na tranquilidade, não foi no sono, não foi no momento de conforto, foi no momento de desconforto que o Senhor chamou Pedro. E assim como Ele chamou Pedro, Ele chama eu e Ele chama você. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele não deixa, irmãos. Não deixe, irmãos, em nome de Jesus, a tempestade fazer vocês afundarem assim como Pedro afundou. Sonhos tão grandes para a sua vida Deus tem. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem sonhos grandes sobre você. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então, queridos, não se prendam por o que está acontecendo. Olhe para a face do Senhor, não olhe para a tempestade, não olhe para o vento, não olhe para as ondas.
Olhe para a face do Senhor e não se desvie da face do Senhor, porque os dias são maus, mas temos o Senhor que nos sustenta. Sonhos grandes o Senhor tem para você, querido. Não deixe que Jesus te olhe com sentimento de filho. Você chegou tão perto, faltava tão pouquinho e você desistiu. Eu não sei como o coração de alguns irmãos chegou aqui, eu não sei o que vocês têm vivenciado familiarmente, eu não sei o que vocês têm passado, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E a palavra de hoje é: não desista. Olhe para a face do Senhor, não olhe para a tempestade. Olhe para a face do Senhor e ande sobre as águas com o Senhor. E não se afunde por aquilo que as circunstâncias, que as mídias, que as pessoas estão falando. Não se espante pelas coisas que estão acontecendo, porque é promessa de Deus. A bênção é promessa de Deus, mas o luto, mas as dores também é promessa de Deus. A gente não está aqui enganado, tá certo? Permita Jesus te ajudar até o fim daquilo que Ele tem planejado para a sua vida até o último dia. Os dias são difíceis, mas eu e você temos um Pai que nos socorre, nos guarda, nos ajuda, nos conforta, nos direciona, e acima de tudo a gente tem um Pai que nos ama. Então, quando a gente tem alguém que nos ama, é algo muito, muito especial, ainda mais quando vem da parte de Jesus Cristo, que é perfeito em todas as coisas. Você não está desamparado, eu não estou desamparada. Você tem um Deus que te ama e eu tenho um Deus que me ama. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém, aleluia. Você tem um Deus que te ama, querido. Assim como você é hoje, Deus te ama. Ele te convida, Ele te quer da forma que você está. Laura, mas eu estou tão sem fé. Laura, mas parece que eu tenho vergonha de chegar perto do Senhor e orar, porque nos últimos dias o meu coração tem se esfriado. Laura, mas eu não sei, parece que Deus não está me ouvindo, alguma coisa do tipo. Queridos, Deus, Ele te chama da maneira como você é. Ele te quer da maneira como você é. Ele não te pede perfeição, Ele pede apenas um coração quebrantado na presença dEle. Amém? Eu te convido, queridos, nessa noite para andar sobre as águas com o Senhor, independente da situação. Ande sobre as águas com o Senhor, porque foi na tempestade que o Senhor chamou Pedro para andar. E a gente passa por tempestades a todo tempo. Nos últimos tempos tem sido o Covid a nossa tempestade. Mas não é só o Covid, as pessoas têm entrado em depressão, as pessoas têm andado em sombra de morte, as pessoas têm enfrentado o leito de hospital, familiares, as pessoas têm tido perdas nas suas vidas, né, em familiares. Então a gente está realmente, não é só o Covid. O Covid não trouxe só uma pandemia, não. Ele trouxe muitos outros agregados enviados por Satanás. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se firmar diante do Senhor. A gente tem que olhar para o Senhor, não olhar para as circunstâncias e entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é sobre algumas, é sobre todas. A palavra do Senhor fala que é sobre todas. Amém? Vamos orar, agradecer por mais um culto, mais uma ministração de cura. Espero que vocês possam ter sido ministrados. Foi uma palavra simples, foi uma palavra direcionada diretamente a mim, depois aos meus irmãos. E eu espero que o Senhor tenha alcançado, o Espírito Santo tenha alcançado o coração de vocês, trazendo essa coragem e essa afirmação que vocês não estão só, que o Senhor está com vocês. Amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para que a gente fizesse essa oração. Tem algumas pessoas que me pediram oração, tá certo? Tem uma pessoa que via a igreja, que era da época da minha faculdade. O marido dela está internado, tá? Ele tem 2 filhas pequenas. Já falei muito do Senhor para eles. Eles vieram algumas vezes. Por motivos deles, eles acabaram não permanecendo. Mas o Senhor conhece o coração de cada um, né? Eu acredito que a minha parte como filha, como serva, eu fiz, né? De plantar ali a semente. Agora a gente tem que ter o entendimento de... A gente planta, a gente planta, a gente rega aquele fruto que é a palavra de Deus, mas o que vai frutificar é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra foi lançada, por algum motivo ele está nesse hospital, né? E eu peço que os irmãos orem por ele, para que ele possa ter a oportunidade de mais uma, né? De se reconciliar. O nome dele é Jonas. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração. O Mário também, o irmão Mário, que também era da igreja. Por algum motivo, situação, ele quis se afastar. Não é o caso também, mas vamos orar pela vida do irmão, pela vida da sua esposa Andréia.
e do seu filho Mário Henrique. E também a minha mãe tá com Covid, graças a Deus ela tá bem. A minha irmã também tá com Covid, tá meio mal. A família tá toda com Covid, os cunhados, uma irmã, uma cunhada, enfim, tem muita gente doente. Então vamos orar por essas pessoas. A minha irmã Tamires, o Jonas, né, as pessoas que eu citei aqui. E as pessoas que vocês também conheçam, que vocês possam abrir a boca de vocês e orar. E quem quiser vir representar alguma vida aqui à frente, pode vir representar a vida de alguém que vocês desejam que sejam curados pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eis-me aqui, Deus, diante de Ti nesta noite, Senhor, pedindo, meu Deus, por a vida, Deus, dos meus irmãos que se encontram enfermos, que pediram oração. Deus, em nome de Jesus, Deus, vem com o Teu bálsamo curador, Senhor, vem com a Tua mão poderosa, Senhor, vem, Deus, em nome de Jesus, Deus, trazendo cura espiritual, vem trazendo cura mental, Senhor, vem trazendo cura física, Deus, que todas as pessoas que estão, Deus, com essa doença maligna, Pai, com esse Covid que caia por terra, sopra fôlego de vida sobre as narinas, sobre os pulmões, vem trazendo restauração, Senhor, vem livrando, Deus, do espírito da morte, Senhor, que na casa deles o Senhor coloca, Deus, ali na sua porta, na sua janela, o sangue de Cristo, daqueles que creem pela fé, Senhor, que o espírito da morte não vai andar ali, Senhor, porque maior é o Senhor, Deus, na vida, Deus, dos meus irmãos. Se você crê, se você acredita num Deus que cura, que curou cegos, que curou aleijado, que pela fé curou a mulher samaritana, que pela fé curou, Deus, o aleijado que subiu pelo telhado, Deus, em Cafarnaum, Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, há de ser sempre. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Jeová Jireh, no Jeová Rafá, eu creio, Senhor, naquele que pode todas as coisas. Vem derramando agora, Senhor, o Teu poder, vem trazendo agora a cura na vida da Tua igreja, Senhor. Abre os corações, Senhor, se há esfriamento, Deus, traga aquecimento. Se há doença, traga, Deus, saúde. Se há, Deus, infelicidade, traga alegria, Senhor. Traga renovo, traga força, traga, Deus, fé, Deus, renova a nossa fé, renova a nossa alegria, que venhamos olhar para Ti, assim como Pedro olhou e andar sobre as águas, Senhor. Tampe, Deus, os nossos olhos para que não venhamos olhar as ondas, as tempestades, as vozes que querem nos parar, mas que possamos ser fortes, que possamos ser perseverantes, que possamos ser fiel, Deus, naquilo que o Senhor tem nos ofertado, Senhor. Eu creio na Tua cura, Senhor. Visita os leitos de hospitais, visita cada vida apresentada aqui no Teu altar, Senhor. Que pela fé eu profetize e eu declaro a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é no meu nome porque eu não tenho poder, Senhor, mas a minha vida está sendo usada para profetizar a cura, no nome que tem poder, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que os irmãos possam levantar nesta noite, na fé, acreditando que o Senhor esteve aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Glória a Deus.